Olá, eu sou Wesley Pérez e vou apresentar o trabalho intitulado Aplicação do método PSO na obtenção de nomogramas para avaliação da segurança dinâmica. Trabalho este realizado pelo discente Vitor Ferreira Carvalho, em parceria comigo e com o professor João Alberto Passos Filho, da Federal de Juiz de Fora, e com a discente Bruna Caroline Ferreira, da Universidade Federal de São João del Rei. A avaliação da segurança de sistemas elétricos é cada vez mais importante, principalmente considerando a alta penetração de energias renováveis e o crescimento constante da demanda. Nesse contexto, surgem as regiões de segurança estática e as regiões de segurança dinâmica. Essas regiões são ferramentas, são gráficos tridimensionais que permitem avaliar a segurança do sistema à medida que a geração de potência é transferida entre três grupos de geração. Então, se eu tiver três grupos e a potência for transferida entre eles, eu tenho aqui um mapeamento da região segura em verde. Tá? Então, esse é um gráfico tridimensional em que verde é a região segura e em vermelho a região insegura. Tá? Para facilitar a análise, a gente faz projeções bidimensionais denominadas nomogramas, em que essas regiões tridimensionais elas são projetadas no plano G1, G2, G1, G3, G2, G3. No caso da região de segurança dinâmica, o foco está na estabilidade angular a pequenas perturbações, em que a gente estuda o amortecimento das oscilações eletromecânicas de baixa frequência, em que a gente interessa, em que nós estamos interessados em monitorar os coeficientes de amortecimento em malha fechada. No caso aí de sistemas elétricos, na prática, a gente considera um limite aí de 5%, tá? Para definir se o sistema é seguro ou não. E além dos coeficientes de amortecimento, a gente monitora a potência ativa gerada em cada grupo, bem como a convergência do fluxo de potência. O problema de otimização aqui proposto, ele visa reduzir o esforço computacional elevado apresentado pela metodologia convencional conforme consta na literatura, em que a gente quer, na verdade, maximizar a distância entre o ponto de operação base e o limite da região de segurança, tá? Então a gente tem aqui no plano G2, G3, a gente tem aqui a maximização dessa distância dos grupos 2 e 3 em relação ao caso base, tá? E os limites, né, G2 e G3 devem ser respeitados. Então a potência no grupo 2 deve estar entre o seu mínimo e o máximo e a mesma coisa para o grupo 3. E nesse trabalho a gente coloca uma restrição de amortecimento, em que a gente quer mapear a região segura, em que os coeficientes de amortecimento sejam maior ou igual a um valor especificado, no caso 5%. Então a região segura aqui a ser mapeada, ela vai garantir que coeficientes de amortecimento em malha fechada sejam 5%. Para exemplificar essa distância, né, que a gente quer maximizar, a gente já traz essa figura aqui, no plano 2 e 3, uma vez que o grupo 1 ele funciona como um grupo de balanço, que vai fechar o balanço do sistema, incluindo as perdas de potência ativa e reativa. Tá? Então a gente quer maximizar, partindo aqui do caso base, né, num círculo aqui, quer maximizar a distância entre a região segura e o caso base. Então o que a gente está fazendo aqui é um somatório, né, vetorial dessas distâncias do grupo 2 e 3 e está maximizando, na verdade. Isso daqui é para uma partícula, para um limite desse C, né, um ponto C, aqui para um ponto B, aqui para um ponto A. Tá certo? Bom, para a solução deste problema, a gente propõe uma modificação no PSO em que a gente considera somente os limites individuais, somente o comportamento individual, né? A parcela individual do PSO, ou a parcela cognitiva, e despreza a parcela social, de forma que cada partícula vai se movimentar no espaço de busca tentando encontrar o seu máximo, tentando encontrar o limite da região de segurança em todas as direções possíveis. Tá?
conforme consta na literatura, a atualização do coeficiente de inércia e da posição é feito conforme na literatura mesmo, tá? Só a parcela social que é desprezada. E a gente garante que 25% das partículas estejam sempre confinadas em cada quadrante, de forma que cada quadrante terá 25%. Então, se eu tenho 56 partículas, 14 partículas estarão em cada quadrante e não poderão sair dele, tá? O passo 1, então, para cálculo da função aptidão de uma partícula é o indivíduo, né? O indivíduo ele é representado pela potência no grupo 2 e no grupo 3 numa geração K. No passo 3, a gente estima a potência no grupo 1, que é o grupo de balanço, né? Como o somatório da carga menos o grupo 2 menos a potência do grupo 3, né? Em que é uma estimação, porque não tem o valor das perdas, né? Depois, a gente vai partilhar a potência em cada gerador de cada grupo. Então, se o grupo 1 tiver 4 geradores, a gente vai ter que partilhar essa potência entre os 4 geradores, tá? Sendo que essa partilha é feita com base no fator de participação individual, calculado com base na capacidade da máquina. Depois a gente faz a solução do fluxo de potência, e aí o grupo 1 já vai ter a sua potência atualizada com o valor das perdas, e fazemos uma análise modal calculando o coeficiente de amortecimento mínimo. Depois a gente calcula a função fitness, que é, na verdade, a função que a gente quer maximizar, com uma parcela de penalização. Quando todos os limites são respeitados, essa parcela é igual a zero. Mas ela vai ser penalizada quando a potência do grupo 1 for violada ou quando algum coeficiente de amortecimento mínimo for menor que 5%. A metodologia proposta, ela se diferencia da convencional por não exigir a definição de direções de busca e passos de transferência de potência, permitindo uma redução expressiva do esforço computacional. Para o estudo de caso, a gente considera o sistema New England, composto por 10 máquinas, sendo que em azul estão as unidades do grupo 1, que é incluindo a barra de balanço, que é a 39, o grupo 2 por 4 unidades e o grupo 3 por 3 unidades. No ponto de operação base, utilizado para a construção da região, a gente tem uma geração, né, de 4.514 no grupo 1, 2.363 no grupo 2 e 1.210 megawatts no grupo 3. Tá? E aqui também é apresentado os limites de potência, de capacidade de cada grupo. No ponto de operação base, um amortecimento de 6,4% é obtido. A metodologia convencional ela vai ser tão precisa quanto maior for o número de direções consideradas a partir do caso base. Tá? Isso é tratado na literatura, a gente não trata aqui por questões de tempo no vídeo, mas a gente tem aqui que, no caso de se utilizar 32 gerações, a gente tem uma região de segurança mais adequada, né? Se comparado com regiões obtidas com menor número de direção. Em termos de esforço computacional, a metodologia baseada em PSO proposta nesse artigo vai utilizar 56 partículas e a convencional diferentes números de direções. A gente observa que a metodologia proposta convergiu em 5,7 minutos e a metodologia convencional ela vai aumentando o tempo computacional conforme o número de direções. Tá? Bom, se a gente comparar a região de segurança obtida com a metodologia convencional, baseada em 32 direções, com a metodologia obtida pelo PSO, a gente observa uma similaridade. A gente aqui apresenta somente o plano G2 e G3 e os demais planos estão no artigo, tá? E a gente observa então que obtivemos região de segurança, uma região de segurança similar com esforço computacional bem menor, tá? Para validar através de uma simulação não linear, né, estabilidade transitória, a gente pegou um ponto factível dentro da região de segurança e aplicou um curto-circuito e depois removeu.
a gente observa que o sistema é estável do ponto de vista de estabilidade transitória também. Então, a gente apresentou uma metodologia de otimização para a construção de região de segurança dinâmica, resolvido por uma técnica de PSO modificada, que permitiu uma redução expressiva do tempo computacional, e a gente deve ressaltar o comportamento randômico do PSO, que pode fornecer ali na borda um comportamento diferente, o que não inviabiliza, para diferentes execuções, o que não inviabiliza a aplicação da metodologia proposta. Obrigado pela atenção. Está aí o e-mail de contato em caso de dúvidas relacionadas ao trabalho.